E a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, está relacionado com destino. E eu quero começar fazendo uma pergunta simples, mas profunda. Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Nós vivemos em um mundo de muitas incertezas. Nesse mundo a gente não tem certeza de absolutamente nada. A política ela é incerta. Qualquer momento pode mudar tudo. Vem uma lei que muda as nossas vidas. Vem uma lei que muda as circunstâncias. A economia ela é incerta. Basta uma crise no Japão, lá do outro lado do mundo. A gente já amanhece aqui com as bolsas de valores afetadas. E quem tem seus dinheiros investidos sofrem com isso. Empreender é incerto. Temos aqui na igreja empresários e empreendedores, e vocês sabem que qualquer negócio que a gente vai empreender tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. O nosso trabalho é incerto. Quantas vezes você está numa empresa, por mais estável que ela seja, basta uma mudança na diretoria, basta uma mudança global e o seu cargo está em risco. Nossas amizades são incertas. Às vezes, pessoas que você considera muito amigo, muito próximo, e você acha que aquela amizade vai ser para a vida inteira. De repente, essas pessoas vão embora. Essas pessoas mudam seus pensamentos, seus comportamentos. Às vezes, pessoas que você ama te traem. Nós vivemos em um mundo de muitas incertezas. Nesse mundo passageiro, tudo é incerto. Mas a única certeza que a gente tem, e isso é certo, e isso vai acontecer, e que a Bíblia nos garante, é que os nossos dias estão todos contados. Você não consegue acrescentar um dia a mais na sua vida. Todo mundo aqui, sem exceção, vai ter um último dia aqui na terra. Eu creio que Jesus está muito próximo. E existe uma possibilidade de nós sermos a geração que vai ser levada aos céus através do arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Mas se Jesus não voltar até o dia que Ele estabeleceu para ser o seu último dia aqui na terra, você também vai embora. Essa é a única certeza que nós temos. Esse final de semana, ontem, nós vimos um dos grandes comunicadores, uma das grandes personalidades do nosso país, que fez parte da nossa história, já esteve presente em muitas tardes nas nossas casas. Silvio Santos partiu. Até a Rainha Elizabeth, que todo mundo achava que ela era imortal, partiu. Ela foi. Há 10 dias atrás nós estávamos perplexos com a cena de um avião caindo aqui do nosso lado. 62 pessoas que estavam a bordo, 63 pessoas que estavam a bordo, que entraram naquele avião com planos de chegada, talvez pessoas que estavam com saudades dos seus familiares aqui, que estavam na expectativa de chegar para rever seus familiares, talvez pessoas que estavam naquele avião com perspectivas de fazer grandes negócios, entraram naquele avião e nunca poderiam imaginar que aqueles seriam os últimos momentos da sua vida. Seja por morte ou arrebatamento, o nosso dia vai chegar. E Jesus nos alerta para esse dia. Jesus nos alerta para esses dias, para que nós estivéssemos prontos, preparados para esse momento. Lá em Mateus capítulo 25, capítulo 25, do versículo de 1 a 13, você conhece essa história.
Se você não conhece, vai ficar conhecendo hoje, amém? Jesus fala exatamente sobre os últimos momentos nossos aqui na terra. Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus nos alerta: vai acontecer, vai chegar. Um dia eu vou voltar, eu vou buscar a minha noiva, e se não buscar toda a igreja, eu vou te buscar. Eu venho. Esse dia vai chegar. E é interessante que aqui fala de 10 virgens. Talvez naquela cidade deviam ter muitos mais virgens, muito mais mulheres. Mas aqui falam de 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo. Talvez tinham outras virgens que não estavam interessadas no noivo. Mas essas 10 estavam interessadas no noivo. Porém, só 5 delas estavam preparadas para encontrar o noivo. Aqui o texto nos alerta que existem esses 2 grupos que anseiam a mesma coisa, mas apenas parte dela, verdadeiramente, vai ser o grupo para entrar nas bodas. Aquele que estiver com as suas botijas cheias de azeite. Lá em Mateus, se você virar a página da sua Bíblia aí, em Mateus 24, de 3 a 14, também fala a respeito de como seriam os últimos dias. Jesus estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, e eles perguntaram a Jesus quando iam acontecer aquilo que Jesus estava falando a respeito do fim. E Jesus disse assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa semana eu estava vendo uma notícia no meu celular e me chamou a atenção. Tinha a foto de uma influenciadora com a língua cortada no meio. Eu não sei o nome dessa mulher, mas eu sei que ela é uma influenciadora. E o que me chamou a atenção é que ela falava que ela ia abrir uma igreja. E eu abri aquela matéria para ler o que era aquela matéria. Se tratava de uma influenciadora, ela parece que ela trabalha com conteúdos adultos, e ela falava que ela queria abrir uma igreja para mostrar aos fiéis que Deus era bom, mesmo que a língua cortada e que a cobra não era tão ruim assim.
e misturando tudo. Uma influenciadora que talvez muitas pessoas vão seguir. É o que a palavra de Deus está dizendo. Muitos virão em meu nome, mas cuidado. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Eu peguei aqui rapidamente, enquanto eu preparava essa palavra, e eu entrei no Google, e coloquei guerras. 16 de agosto de 2024, antes de ontem, certo? Hoje é dia 18, certo? Dia 16, antes de ontem. Como a Ucrânia planejou o ataque a território russo. Antes de ontem. Antes de ontem. Invasão ucraniana, a Rússia deixou o mundo à beira de guerra mundial, diz Moscou. Dia 17, de ontem essa. Rússia se aproxima rapidamente de importante centro militar. Logo embaixo tinha Israel. 16 de agosto, Israel treina ataque aéreo de longa distância contra o Irã. Dia 17, ontem. Ataques israelenses matam ao menos 10 no Líbano, em um dos incidentes mais mortais da guerra. E nós sabemos que Israel tem um significado muito importante para os fins do tempo. Vamos continuar. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí eu fui lá, no meu Google, terremotos. 17/8. Terremoto de magnitude 7 atinge costa leste da Rússia, diz a agência nos Estados Unidos. Terremoto de magnitude 6.3, essa aqui é de 16/8, antes de ontem. Terremoto de magnitude 6.3, Taiwan, atinge Taiwan. São cerca de 50 tremores esse ano. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí eu dei mais um Google. 18, finalzinho aqui de julho. Aqui do nosso lado, Uberlândia. Pai mata filho de 5 anos e tira a própria vida. Maio. Pai é preso por matar filho de 4 anos envenenado com chumbinho. Há 13 horas, quando eu dei a gulgada aqui. Pai mata filho com mingau envenenado no Rio Grande do Norte. 28 de julho. Filho mata pai a facadas em Poços de Caldas. Aqui, cidade aqui do nosso lado. Suspeito tirou a sua própria vida em seguida. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Alguns meses atrás, nós recebemos na nossa casa a Carlinha, ela é missionária, enviada pela nossa igreja, uma das líderes globais de Jocum, e ela falava o que está acontecendo nos países fechados, onde o evangelho não pode entrar. E ela falou, estão acontecendo coisas incríveis. Muçulmanos se convertendo ao cristianismo, não porque alguém foi lá falar, mas porque Jesus apareceu para eles. Jesus apareceu para eles. E muitos muçulmanos estão convertendo. Queridos, Jesus está voltando. A pergunta que eu faço é:
qual o seu destino? De que lado você está nessa história? Eram 10 virgens, 5 estavam preparadas, as outras 5 queriam o noivo, buscaram o noivo, foram atrás do noivo, pegaram as suas lâmpadas e foram, mas elas não estavam prontas para a chegada do noivo. A pergunta que eu faço a você nessa noite, meu irmão: que virgem você é nessa história? Pastor, mas eu venho na igreja, todo domingo eu estou na igreja, sou fiel, sou dizimista, venho na IBD, estou aqui. Queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa: a igreja é bênção, a igreja é maravilhosa, a igreja é um lugar onde a gente se alimenta da palavra de Deus, a igreja é um lugar onde a gente se fortalece, mas a igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo e o seu relacionamento que você tem com Jesus Cristo. Novamente, que lado você está? Que tipo de virgem é você? E eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha própria vida. E eu quero fazer um exercício aqui com vocês hoje. E por favor, meus irmãos, essa palavra talvez seja um pouco mais dura, um pouco mais forte. Talvez você venha querendo uma palavra de renovo, de força. E ela vai ser, amém? Mas nós precisamos de um chacoalhão. Nós precisamos de um chacoalhão. E eu gostaria de você tivesse a sua atenção total, e você também que está me assistindo na internet, que você parasse agora e que você prestasse atenção a um pequeno exercício que nós vamos fazer. Nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com o Pai, e tudo que nós fizermos, nós prestaremos conta, sim ou não? Amém? Ou misericórdia? Mas vamos pegar uma pequena amostra. Os últimos 10 dias da sua vida. Se hoje fosse o dia do seu encontro com o Pai, se hoje ao final do culto, Jesus voltasse para levar a sua igreja, como seria, vamos pegar, não precisa ir muito longe não, os 10 últimos dias da sua vida. Eu quero fazer aqui algumas perguntas para você. Durante esses últimos 10 dias, como você acordou? Quais foram os primeiros pensamentos que vieram na sua mente durante esses últimos 10 dias? Você foi aquele que acordou, abriu os olhos e falou: esse é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e viverei para o seu louvor. Pai, esse dia está começando, eu quero dedicar esse dia a Ti. Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, minha família, minha casa, meus negócios, tudo é Teu. Você acordou assim? Os 10 dias. Ou será que a maioria deles foi diferente? Como foram os almoços na sua casa? Aquele momento que você passa com a sua família ao redor da mesa. Jesus se alegraria em estar presente naquele almoço? Jesus teria uma cadeira disponível à sua mesa, enquanto você fazia as refeições com a sua família? Você talvez não tenha visto Ele, mas se você aceitou Jesus, Ele estava lá. Ele estava lá. A pergunta é: o almoço agradou a Jesus? No seu trabalho, os almoços de trabalho, as pessoas com quem você se relacionou, que você sentou à mesa nesses últimos 10 dias, será que essas pessoas, se estivessem aqui hoje,
olhassem para você aqui e a gente perguntasse: você conhece? Você conhece o Estevão? Será que essas pessoas falariam: eu conheço, esse é um homem diferente, esse é um homem de Deus? Na mesa, quando todo mundo está lá, falando um monte de besteira, ele é o único que não fala besteira. Ou será que eu seria reconhecido por eles também como ele é um homem de Deus? Nos últimos 10 dias, como é que foram esses almoços de trabalho? Nos últimos 10 dias, como foram as suas decisões durante o seu trabalho? Nas suas reuniões, nas suas tomadas de decisões, os contratos que você assinou. Jesus assinaria esse contrato? Jesus se alegrou e foi exaltado nesses contratos. Mas, pastor, esses contratos são comerciais, são coisas... Jesus se alegraria com o que você fechou? Se nós pegássemos os seus filhos, hoje aqui, e não precisa analisar a vida inteira não, só os últimos 10 dias. Será que, se nós perguntássemos quem é você na sua casa, seus filhos falariam: meu pai, minha mãe é um homem e uma mulher de Deus. Meu pai, minha mãe me ensinaram a amar Jesus. Meu pai, minha mãe me ensinaram que a gente pode confiar em Deus quando tem os problemas. Meu pai, minha mãe me contaram histórias de que Deus já fez na vida deles. Nesses últimos 10 dias, seus filhos escutaram da sua boca: quem é Deus? No caminho para o trânsito, do seu trabalho, as pessoas com quem você cruzou na rua, se hoje estivesse aqui, falaria assim: não, esse é um cidadão diferente, essa é uma pessoa diferente. Seus vizinhos, nesses últimos 10 dias, meus irmãos, se nós pegássemos o seu celular, as redes sociais que você acessou, os vídeos que você assistiu, as mensagens que você trocou, as pessoas com quem falou, refletem a glória de Deus? Você ficaria tranquilo de colocar o histórico do seu celular aqui nesse telão? 10 dias, uma pequena amostra. Eu já estou com 43 anos, então 10 dias não é nada. Como foram os seus últimos 10 dias? Baseado nesses últimos 10 dias, eu volto a perguntar: que virgem você seria? Que virgem você seria? Pastor, está muito duro. Irmãos, não é questão de ser duro, é questão de realidade. Muito tem se falado nesses últimos tempos, e eu sou um deles que... A última vez que eu preguei sobre o Deus Pai, o Deus de amor, o Deus que tem promessas para as nossas vidas, e tudo isso é verdade. Tudo isso é uma realidade. Agora, será que nós, como filhos, somos fiéis a Deus? Temos sido fiéis a Deus? Temos estado com as nossas botijas cheias, prontos para a volta de Jesus? Eu lembro daquela música que eu cresci na igreja e eu não cresci muito, mas vocês entenderam, né, irmãos? E eu lembro que nos cultinhos a gente cantava aquela música, era uma música simples, mas é real. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Se o seu coração, vamos, antigos cantem comigo, parar de bater agora,
Se você for embora, para onde você vai? Quais são os destinos? Céu, inferno, é o que há. São 2 caminhos para você escolher. Hoje Jesus quer te salvar e tirar essa dúvida cruel, lembra dessa parte? Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Se essas pequenas perguntas, essa reflexão da sua vida, da sua história, se enquanto eu falava você foi vendo a sua própria vida e em algum momento você falou assim, isso aqui eu estou mais para a virgem do outro lado. Queridos, é o Espírito Santo de Deus falando para você, ei, acorda, sacode aí, eu estou voltando, eu te amo, eu tenho uma boda maravilhosa, eu tenho uma mesa preparada para você, como o pastor Ayrton bem falou, e a gente não combinou nada, e estava tudo conectado, como ele mesmo falou, Jesus disse, eu vou para os céus preparar moradas para vocês. E o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Então, meus irmãos, nesse condomínio tem espaço. Nesse condomínio tem lugar para mais casas. Nesse condomínio tem espaço de sobra. A pergunta é, quem vai entrar? Não depende dele, porque o que precisava para que eu e você pudéssemos entrar, ele já fez. O que depende agora é de mim. É de uma decisão. Mas entenda, não se trata de religiosidade. Não se trata de vir à igreja todos os domingos. Não se trata de simplesmente dar o dízimo. Não. Se trata de vida. Vida. Não se trata aos domingos, se trata de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se trata daquele momento em que você está sozinho, que ninguém mais está te olhando. O que você tem buscado nesse tempo? Se trata de todas as decisões que você toma na sua vida. Quais decisões você tem tomado? Se o Senhor, se o Espírito Santo de Deus te mostrou algo que você precisa mudar, hoje é dia de mudança. Primeiro passo, reconhecer que coisas precisam ser mudadas. Lá em Provérbios, capítulo 29. Provérbios, capítulo 29, versículo 1. Diz o seguinte: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Hoje, o Senhor está, se há alguma coisa nessa reflexão, você falou, eu preciso mudar, hoje o Senhor está te alertando, por isso hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Porque aquele que muitas vezes repreendido, endurece, não muda, continua da mesma forma, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, de repente, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Salomão, o homem com a maior sabedoria do mundo, dada por Deus, nos fala da importância de reconhecermos as nossas falhas. Salmos 19, de 12 a 13. Aqui agora é o rei Davi. É o rei Davi, pai de Salomão. E ele diz o seguinte, Salmos 19, de 12 a 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas.
também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Um homem segundo o coração de Deus, que entende a importância de reconhecer as nossas falhas. Aqui fala de quebrar o ego, de mudança, de transformação. Aquilo que eu preciso mudar, eu vou mudar. Porque o que tem acontecido hoje em dia, meus irmãos, falsos profetas têm se levantado para falar a verdade da palavra, que Deus é amor, Deus é graça, Deus é maravilhoso, Deus tem promessa, Deus vai fazer você prosperar, mas pouco tem se falado de arrependimento e mudança de rota. Deus é amor, Deus é amor, mandou seu filho, o seu único filho, para morrer naquela cruz, e por conta disso, hoje eu posso me chegar ao Pai. Deus é Pai, Deus é Pai. Deus é justo, Deus é justo. Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é. Deus pode fazer prosperar, pode fazer prosperar. Mas o Senhor não está interessado em você ter mansões aqui. O Senhor quer que você vá morar na mansão celestial. E para isso nós precisamos ser prudentes. Para isso nós precisamos mudar aquilo que precisa ser mudado. Uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, é nós reconhecermos as nossas falhas, reconhecermos os nossos erros, e é isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, que errou muito, está nos ensinando nessa noite. Segundo passo, o perdão. O Deus do perdão, Ele te perdoa, talvez muito, nesses 10 dias, foram muitas falhas, e se falar a vida inteira, misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus de perdão, Ele perdoa as nossas falhas, mas entenda bem, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, Ele te ama, Ele me ama, eu sou pecador, eu falho, eu erro, eu caio, como Paulo falava, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço, muitas vezes eu me pego assim, eu sei que Deus me ama, mas Ele odeia o pecado, não dá para falar, eu sou do Senhor, eu sou servo do Senhor, mas continuar andando no pecado, continuar andando nas mesmas práticas, continuar falhando nas mesmas coisas. É preciso mudança. Primeira João, capítulo 1, versículo 9, você não precisa abrir, esse é aquele bem conhecido, se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é, vamos lá, minha igreja, Ele é fiel e justo, para o quê? Para nos perdoar, do quê? Dos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Não importa qual seja a sua história até aqui, meu irmão, não importa as transgressões que você já cometeu, não importa tudo que você já fez, porque o sangue de Jesus, Ele tem poder para quebrar tudo. Agora o que importa é como você vai caminhar daqui para frente. Como você vai caminhar daqui para frente. Mudanças de comportamento. Terceiro passo. Primeiro passo, reconhecimento. Reconhecer, Senhor, vi meu filme aqui, os últimos 10 dias. Oh Deus, aquele dia, pisei na bola. Deu ruim. Foi mal. Reconhecer. Segundo passo, perdão. Mas o terceiro, mudança de comportamento. Vocês conhecem a história, certa vez chegou aquela mulher adúltera, e pela lei aquela mulher deveria ser apedrejada, pela lei aquela mulher deveria morrer, pela lei ela estava condenada. Chegam aqueles religiosos e começam a falar, vamos matar, mata, apedreja.
Jesus simplesmente se abaixa, começa a escrever na areia. Aqueles homens ficam olhando, ele faz aquela pergunta, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Daqui a pouco começa, um sai, outro sai, outro sai, outro sai. Quando Jesus olha, só está aquela mulher. Aquele que poderia apedrejar, aquele que poderia condenar, vira para aquela mulher e fala: eu também não te condeno. Vá, e o quê? Não peques mais. O mesmo Jesus que fez com aquela mulher, está olhando para mim e para você agora e falando assim: eu não te condeno, eu paguei um alto preço, e agora, pelo meu sangue, eu te vejo mais alvo como a neve. Vá e não peques mais. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu era um homem cobrador de impostos, terrível, roubava as pessoas, cometia injustiça, não estava nem aí se era viúva, se era pobre, ele não estava nem aí, o que importava era o bolso dele. Um homem arrogante, um homem poderoso porque ele tinha dinheiro, um homem que talvez pela alta sociedade fosse respeitado e visto de maus olhos pela sociedade. Mas quando Jesus entra na casa daquele homem, há uma transformação. Quando Jesus entra na casa daquele homem, aquele homem muda completamente a sua mente, a ponto de ele sair restituindo as pessoas a quem ele tinha roubado. Isso é mudança de comportamento. Queridos, talvez você tenha visto coisas nesse filme de 10 dias que precisam ser mudadas. A pergunta que eu faço hoje: que área da sua vida Jesus precisa entrar? Assim como foi com Zaqueu, que ele entrou na casa de Zaqueu e houve uma transformação. Que áreas da sua vida Jesus precisa entrar hoje para mudar completamente? Que áreas na sua vida? Relacionamentos que você tem tido, que não tem agradado ao coração de Deus, que tem te levado a distanciar de Deus, que tem te levado a ser como uma daquelas 5 virgens que não estavam preparadas. Que mudanças precisam acontecer? Sabe, os nossos filhos nos imitam. Esse final de semana, eu ali naquele acampamento com o Patrick, e às vezes eu via reações dele que eu falava: é meu filho mesmo. Ele andando, e às vezes eu olho, fico olhando ele andando de costas, ele parece eu andando. As coisas que ele gosta são as coisas que eu gosto. Uma pessoa falou algum negócio, ele deu uma resposta, eu falei: caramba, seria a resposta que eu daria. Nossos filhos nos imitam. A pergunta que eu tenho para fazer nessa noite é: você tem imitado o Pai Celestial? As pessoas, quando te olham no seu trabalho, seus filhos, sua esposa, seu marido, quando olha para você, te olha com as características do Pai Celestial. Mas como que a gente consegue essa característica? Tempo de intimidade, tempo de relacionamento. Não é apenas aos domingos, não é apenas numa conferência, não é apenas num culto, é de segunda a segunda. É 24 horas por dia. E aqui vem o quarto passo, o quarto ponto importante, para que sejamos as virgens preparadas. Buscai primeiro as coisas de Deus. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, a gente vive numa vida louca, numa vida onde a gente acorda, trabalha, buscando coisas desse mundo.
Mas a única certeza que a gente tem é que a gente não vai ficar nesse mundo. Quanto tempo a gente gasta trabalhando para conseguir uma casa melhor? Deixa eu falar uma coisa. Daqui a 50 anos, provavelmente vai ter uma outra pessoa morando na sua casa e vai cuidar de uma forma que você nem pode imaginar da sua casa. Tudo aquilo que você cuida hoje com carinho, essa pessoa não vai estar nem aí para isso. Porque você vai embora, a casa fica. Aquele carro que você tanto quer, que você fala, vou trabalhar não porque eu sonho com esse carro maravilhoso. Você compra, 0 quilômetros, é uma alegria. É maravilhoso, é gostoso quando você... Já compraram um carro zero? É gostoso, não é? Não é gostoso aquele cheirinho de carro zero? Você sai tudo justinho. Aí passa 4 anos. O que você fala? Nossa, está na hora de trocar o carro. 5 anos, 6 anos, está na hora de trocar esse carro. Esse carro só está dando problema. Não é assim, irmãos? Porque são coisas passageiras. Às vezes a gente se mata por coisas que são passageiros. Não há problema nenhum você querer uma casa gostosa, uma casa confortável, você sonhar com isso. Você querer o carro zero, não tem problema nenhum com isso. Você sonhar com aquela viagem, eu amo viajar. E fico sonhando, planejando e viajando. É bom, é gostoso. Mas isso não é o principal. A palavra de Deus está sendo clara, buscai primeiro as coisas do meu reino. E todas essas coisas aí, que você acha que são importantes, que você acha que são legais para você, eu vou te acrescentar. Pastor, então quer dizer que eu tenho que largar meu trabalho, vou viver na igreja, orando. Não. Sabe como é que você busca a Deus em primeiro lugar? Quando você acorda de manhã e o seu primeiro pensamento é nele. Antes de qualquer coisa do dia, você fala, Senhor, eu sou teu. Minha casa é tua. Minha família é tua. Tudo que eu tenho é teu. E esse dia é teu. Me ajuda, Senhor, nesse dia. Me ajuda a cumprir a tua vontade. Sabe o que é colocar em primeiro lugar o reino de Deus? É quando você vai entrar numa reunião de trabalho, antes de entrar naquela reunião e fala assim, Senhor, eu sou teu servo, que eu possa ser luz nesse lugar. É quando seu filho está estressado, está dando trabalho lá, sabe? Que você está nervoso, perdeu a paciência, sabe? Ou será que só acontece em casa? É quando você olha aquela situação e fala assim, Senhor, me dá força. Cria em mim um coração estável. Calma o meu coração. Pai, me ajuda a orientar, a ensinar meus filhos no caminho que o Senhor deve andar, ao invés de gritar e explodir. Sabe, é quando você está indo para o seu trabalho, e ao invés de você ir ouvindo CBN, Jovem Pan, notícia que só traz, às vezes, ansiedade, angústia, é você ir para o seu trabalho louvando a Deus, adorando a Deus, cantando a Deus. Isso é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Às vezes depois dos 40, eu descobri que a gente precisa acordar de noite, para ir no banheiro. Quando eu era jovem não tinha isso, eu dormia a noite inteira. Aí agora toda noite eu preciso dar uma levantadinha. Sabe o que eu faço? Na hora que eu levanto, Senhor, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é tudo na minha vida. Deus, obrigado por essa noite. Olha, meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, está descansando. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário. Não, você precisa ser um filho de Deus, que honra o Pai, que agrada o coração do Pai, que na sua casa é luz, na sua casa, que na sua vizinhança você é luz, que no seu trabalho você é luz, que por onde você passar nessa cidade, nessa sociedade, você é luz. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, é preciso reconhecer aquilo que precisa ser mudado,
É preciso pedir a Deus perdão daquilo que foi errado. É preciso mudança de comportamento. E quanto mais você busca Deus em primeiro lugar, mais intimidade vai sendo criada. E mais forte você vai ficando com Deus. E menos essas coisas desse mundo vão tomando conta da sua vida.